Lewis Hamilton cruzou a linha de chegada em Hungaroring em quarto lugar na pista, e o rádio da Ferrari abriu pela última vez. Ele reclamou que toda a oportunidade que dava aos comissários resultava em punição. Ninguém respondeu. Carlos Sainz já tinha entregue a notícia de que uma punição de 5 segundos estava vindo por excesso de velocidade no pit lane. E Hamilton já havia reagido, dizendo que estavam distribuindo punições à vontade. Quando a classificação apareceu nas telas de tempo, ele tinha escorregado para quinto, 7 décimos atrás de Charles Leclerc. O que a maioria das pessoas que assistiram aquele clipe no domingo à noite não percebeu foi o quão pequeno era o gatilho. Não foi uma liberação perigosa no box, não foi um ponto de freada errado, e não foi contato com outro carro. Foi um décimo de quilômetro por hora. O limite de velocidade no pit lane de Budapeste é de 80 km por hora, e o carro de Hamilton foi registrado a 80,1. Aquela única leitura era o problema inteiro. E a sanção ligada a ela era automática, o que significava que uma vez que o número subia na tela, os comissários não tinham escolha real a fazer. Marcou a quarta punição contra ele em 3 fins de semana de corrida. E a parte mais estranha de toda a situação não foi o que os comissários fizeram em seguida. Foi o que Hamilton fez depois disso. Como o piloto com mais vitórias do que qualquer outro na Fórmula 1 acaba perdendo um pódio por algo que parece um erro de arredondamento? O número veio do sensor de tempo na entrada do pit lane de Hungaroring. E a nota escrita dos comissários depois foi quase dolorosamente breve. Carro 44 ultrapassou o limite de velocidade do pit lane de 80 km por hora para este evento em 0,1 km por hora. Aquele era o documento, e aquele era o problema. A própria Ferrari explicou depois da corrida que Hamilton pode ter apertado o botão do limitador de pit lane uma fração cedo demais, o que deixou o carro logo acima do limite no momento exato em que o sensor o capturou. Em outras palavras, não havia espaço real para debate, e a Ferrari não parecia estar contestando o ponto. Pelas regras esportivas, uma infração de velocidade no pit lane, durante a corrida, carrega uma punição padrão de 5 segundos, aplicada automaticamente. Os comissários não estavam julgando intenção ou perigo, estavam lendo um número de sensor e aplicando a punição fixa ligada a ele. É exatamente por isso que aquela mensagem de rádio bateu tão forte. Hamilton não nega que a leitura estava lá. O que ele reage é a como um décimo de quilômetro por hora em um carro rastejando pelo pit lane pode ser suficiente para tirar um piloto de Fórmula 1 de uma disputa de pódio. Em uma temporada em que cada ponto importa, Sainz mantém o tom firme ao ler a mensagem em voz alta. E recebemos 5 segundos de punição por excesso de velocidade no pit lane. A primeira resposta de Hamilton é a seca, de que as punições estão sendo distribuídas à vontade. A segunda resposta, depois da bandeira, é o clipe que se espalha pelo mundo em menos de 1 hora. Aquele tipo de margem é exatamente o tipo de coisa que deixa engenheiros olhando a tela de tempo em descrença. Mas a punição em si é apenas parte do quadro. O motivo de Hamilton estar naquele pit lane em primeiro lugar vem de uma decisão tomada cerca de 40 segundos antes, e não foi dele a escolha. Para entender como ele acaba ali, é preciso começar pelo que acontece com o líder primeiro. Oscar Piastri controlava o Grande Prêmio da Hungria com conforto, até a volta 38, quando eleva o polegar para Carlos Sainz, sendo ultrapassado entre a segunda e a terceira curva. O que faz todo momento se destacar é a velocidade com que uma chamada de rotina se transformou em um grande ponto de discussão online. Fãs e comentaristas já estavam divididos sobre se a punição parecia dura, especialmente porque a margem era tão minúscula que soava quase irreal quando lida de volta. É exatamente por isso que o clipe de rádio viajou tão rápido. As pessoas estavam menos focadas na regra em si, e mais no choque de ver um pódio mudar por um número tão pequeno. E uma vez que aquele tipo de clipe começa a se espalhar, a reação tende a crescer a cada minuto. Alguns espectadores argumentavam que os comissários não tinham escolha real sobre as regras, enquanto outros sentiam que o resultado era brutal para um piloto ainda lutando na frente. De qualquer forma, a conversa não era mais apenas sobre um momento de pit lane. Era sobre a velocidade com que uma corrida pode mudar quando uma chamada de tempo rigorosa cai no pior momento possível. Sainz fica parado e Williams atravessa a linha de corrida com calma. Piastri perde um grande pedaço de tempo e imediatamente entra no rádio pedindo que Sainz se afaste, enquanto os comissários depois dão a Sainz uma punição de 5 segundos própria por não responder às bandeiras azuis. Ao mesmo tempo, Norris faz sua parada, volta à pista e toma a liderança de Antonelli na volta 46. Piastri, agora preso no tráfego em que provavelmente nunca deveria ter sido capturado, abandona na volta 56, com o que foi descrito como falha de câmbio. Esse problema dispara o safety car virtual, e exatamente naquele momento, Hamilton está rodando em segundo, tendo herdado a posição do McLaren, que acabara de sair da frente. Ele está em um jogo de pneus com o qual está muito satisfeito, então o timing parece especialmente duro. O muro de boxes vê a parada barata, o tipo que todo estrategista adora, quando o campo é desacelerado e a perda de tempo encolhe. Então o chamam. Verstappen fica fora, Antonelli passa, Hamilton volta em quarto na pista depois de ter sido segundo apenas uma volta antes. E a recuperação que ele precisava dali simplesmente nunca aparece de verdade. A versão dele depois da corrida é bem direta, mas ele mantém o tom medido. Hamilton diz que não achava que deveriam ter feito a parada, apontando que a chamada veio quase na entrada do pit lane, o que não lhe deu tempo real para questionar. Ele também diz que seus pneus estavam completamente bem, e embora admita que Verstappen ainda poderia ter passado na frente, acredita que o terceiro lugar ainda estava lá para ser protegido.
Depois ele une as duas metades da tarde em uma linha afiada, dizendo que a parada basicamente abriu a porta para a punição que acabou recebendo. Essa é a sequência como ele vê. Uma chamada de boxes que ele não queria, feita sob um safety car virtual que ele não ajudou a criar, em um momento em que estava rodando em segundo, e que criou a única chance de o sensor de velocidade do pit lane capturar seu carro. A Ferrari fez a chamada, e a Ferrari teve que viver com o resultado. Quando os 5 segundos foram adicionados, o problema maior não era mais apenas a punição em si. Era que a punição foi aplicada contra Leclerc, apenas 7 décimos à frente no mesmo carro. É por isso que este fim de semana ainda está sendo debatido uma semana inteira depois. E o argumento não é realmente só sobre o pit lane, porque o domingo não foi a única punição pairando sobre ele naquele fim de semana. E a primeira realmente caiu no sábado à noite, onde custou ainda mais. Hamilton havia se classificado em segundo em Hungaroring, apenas 12 milésimos de segundo atrás de Lando Norris, em um sábado em que a Mercedes também perdeu a pole pela primeira vez em 10 tentativas por puro ritmo. Foi uma das classificações mais fortes que ele montou de vermelho Ferrari. Depois, os comissários o chamaram por um incidente envolvendo Piastri na primeira curva durante a volta final de impulso do piloto da McLaren na parte final da classificação. Aquela revisão durou mais do que o caso do pit lane, com os oficiais ouvindo Hamilton, Piastri e ambas as equipes, enquanto também analisavam vídeo, telemetria, rádio da equipe e imagens de bordo. A conclusão deles foi que Hamilton estava se movendo a uma velocidade claramente reduzida na linha de corrida, enquanto Piastri vinha em uma volta voadora, e que a Ferrari havia impedido desnecessariamente o McLaren. A punição foi de 3 posições no grid, derrubando Hamilton da primeira fila para quinto, e a Ferrari não contestou a decisão. Fred Vasseur aparece nas câmeras e diz que a equipe avisou Hamilton que Piastri estava se aproximando. Mas a mensagem chegou tarde demais. A versão do próprio Hamilton se alinha com isso, pois ele diz que só foi informado quando Piastri já estava no ápice atrás dele, deixando-o sem ideia real de que o McLaren estava ali. Ele também diz que a sessão tinha sido limpa até aquele momento. Então um piloto que acabara de colocar uma Ferrari na primeira fila, de repente perde aquela vantagem por causa de uma mensagem de rádio do próprio muro de boxes. E ela chega cerca de 1,5 segundos tarde demais. Esse é o tipo de detalhe que torna a ferroada do sábado à noite ainda mais forte. No post ele abre com: às vezes, você simplesmente não consegue uma pausa. E diz que se sentiu bem em todas as sessões antes de ver o fim de semana desmoronar. Ele adiciona que ir de estar tão perto da pole para largar em quinto é incrivelmente frustrante. E ainda tenta ficar positivo porque as corridas sempre vêm com altos e baixos. Mas ele também aponta como as margens são pequenas, como cada ponto importa, e como uma pequena chamada pode mudar tudo. Depois vem a linha que todo mundo continua citando. Depois de 3 punições e 3 fins de semana, ele escreve: está ficando difícil se apegar a essa positividade. Ele não para por aí. E a segunda metade daquele post é a parte que a maior parte da cobertura tende a pular. Ele diz que não vai deixar os contratempos apagarem o progresso que a equipe fez, e que com o ritmo que mostraram, ainda tem esperança de salvar algo da corrida. Depois, no domingo de manhã, antes de qualquer coisa realmente se desenrolar, ele até pede desculpas por como soou na noite anterior. Ele diz às câmeras que o sábado foi difícil, e pede perdão pela atitude depois da classificação, porque montou uma sessão forte e depois recebeu a notícia no último momento. Ele diz que saber que uma punição estava vindo foi difícil de aceitar, mas que é o que é e que vai dar tudo o que tem à equipe. Depois, ele entra no carro, roda em segundo e é punido por uma diferença de 0,1 km/h. A contagem naquele post é 3. No domingo à noite, o número real é 4. E aquelas 4 punições pintam um quadro muito específico de onde as margens da Fórmula 1 estão sendo traçadas agora. Começa em Silverstone, no início de julho, com uma largada falsa. É onde a conversa começa a mudar, porque o incidente em Silverstone rapidamente se tornou parte de um debate online muito maior. Alguns fãs focaram na largada em si, enquanto outros argumentavam que o problema real era a velocidade com que pequenos momentos estavam se transformando em contratempos caros. Naquele tipo de ambiente, cada detalhe é dissecado. E a reação em torno de Hamilton não foi diferente. O que o destaca é a velocidade com que a narrativa mudou de um fim de semana de corrida simples para uma discussão contínua sobre impulso, pressão e se as margens na Fórmula 1 estão se tornando quase impossíveis de gerenciar. Uma vez que uma punição é adicionada à outra, as pessoas online param de olhar o incidente isolado e começam a tratar todo o trecho como um padrão, mesmo quando o lado da equipe e o lado do piloto contam uma história mais complicada. Essa é a tensão pairando sobre o resto da discussão. Porque a crítica não é mais apenas sobre uma chamada ou um erro, é sobre o que aquelas chamadas sugerem no quadro maior. Os comissários decidem que o carro de Hamilton se move antes do sinal, e o resultado é uma punição de 5 segundos. Os próprios dados de sensor da Ferrari, segundo Vasseur, não mostram nenhum movimento, e a equipe descreve a chamada como dura nas imagens de bordo. O que muitos espectadores acham que vem é o adesivo no pneu se deslocando apenas uma fração no grid, o que só adiciona mais confusão ao debate. Ele ainda termina em terceiro. Silverstone quase o pega de novo naquela mesma tarde, quando uma segunda revisão abre por infração de bandeira amarela. Dessa vez, a decisão vai para o outro lado. Os comissários dão apenas uma reprimenda, e o pódio permanece intacto. O que é importante lembrar, porque significa que este trecho não é um caso em que toda pequena chamada foi contra ele. Uma das decisões quebrou a favor dele naquele mesmo fim de semana, e não recebeu nem de longe tanta atenção online. Depois, 2 semanas depois em Spa,
a história se transforma em contato. Hamilton faz contato na primeira volta com George Russell em Eau Rouge e o Mercedes é tirado da corrida. Os comissários atribuem 5 segundos e dizem que Hamilton foi totalmente culpado, embora tenham reduzido a sanção abaixo dos 10 segundos usuais para um incidente de primeira volta em pneus frios. O próprio Russell depois descreveu como um incidente de corrida, enquanto Vasseur chamou a punição de extremamente dura. Naquela mesma tarde, a Ferrari também recebeu uma multa separada por liberação insegura, embora um de seus próprios mecânicos tenha sido envolvido no momento e não tenha se ferido. Depois a Hungria aconteceu 2 vezes, uma no sábado e outra no domingo. Uma punição de grid, uma leitura de pit lane, 4 sanções no total, uma largada falsa em que os próprios sensores da equipe não mostraram nada, uma colisão que o outro piloto enquadrou como corrida e uma chamada de impedimento que a Ferrari publicamente aceitou a responsabilidade, e uma leitura de velocidade que foi apenas 1/10 acima do limite. Nenhuma daquelas 4 punições parece um piloto fazendo algo imprudente. Em vez disso, cada uma parece uma medição minúscula, sendo rastreada com precisão brutal, depois precificada instantaneamente pelas regras. Martin Brundle resumiu a sensação na Sky, comparando a punição de pit lane a estar uma fração de quilo abaixo do peso em uma pesagem, o que é o mais perto que se pode chegar de descrever o quão finas aquelas margens são. Você tem o direito de se sentir injustiçado, ele diz. Mas as regras são as regras. E é doloroso, e é duro, e ainda assim são as regras. E essa é a realidade crua disso. Ninguém naquela sala de comissários estava mirando Lewis Hamilton no domingo à tarde. O número subiu, o regulamento assumiu, e aquele foi o fim.